satisfação de apresentar hoje uma irmã que tomou a decisão de seguir aqui no Espaço Pentecostal, dessa vez, não como simpatizante, como quem estava namorando, mas agora como membro efetivo da igreja. E eu vou pedir para a pastora Inês trazê-la até aqui à frente, por gentileza, pastora. Traga a nossa irmã evangelista aqui à frente. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor com muita alegria. Venha, pastora, acompanhe. Depois de um certo tempo, ela já vai dar o testemunho. Ela nos chamou, conversamos, oramos e hoje ela está aqui. E eu quero perguntar para os irmãos, quantos dos irmãos concordam em recebê-la como membro do corpo de Cristo? Amém? Quantos não concordam, então? Porque foi tão pouquinho amém que eu fiquei preocupado. Tem alguém aqui que fala tem alguém aqui que não quer, irmão? Fala assim, eu não quero, né? Amém? Quantos concordam? Digam amém. Amém. Glória a Deus. Antes de nós orarmos, eu vou passar o microfone para ela e depois para a pastora Inês, melhor dizendo, primeiro para a pastora Inês vai falar bem pouquinho, e depois a nossa irmã evangelista também, e depois nós vamos orar por ela. Amém? É maravilhoso para mim, ela sempre esteve comigo em muitos anos, há mais de 50 anos, né? Que nós estamos juntos na caminhada. E hoje é gratificante, é maravilhoso para mim dela ter tomado essa decisão de estar junto aqui, caminhando junto. Então, eu estou muito feliz, igreja, e eu creio que vai ser um acréscimo muito bom, porque ela ora muito, é uma pessoa de muita oração, é fiel. Foi através dela que eu conheci o nome de Jesus, há muitos anos atrás, depois veio a confirmação. Então, eu estou muito feliz, igreja. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Amém. Disseram, né, de eu participar com vocês. Na verdade, faz muito tempo, né, que eu estava namorando aqui na igreja, até que, enfim, me decidi em nome do Senhor Jesus. Muito bom. Eu quero dizer assim que igreja é como casamento. Nas alegrias, nas tristezas, na riqueza, na pobreza. Eu sou paraguaia, viu? Que está atrapalhando aí. Está minha aula espanhola. E agradecer ao Senhor Jesus. Muito tempo já eu participei, né, dizendo para a minha pastora, né? E ela me abençoou com muita alegria de tomar essa decisão, porque eu falava sempre para ela, pastora, eu preciso uma igreja presencial, né? Porque a luta vem. Claro que Deus é de longe e de perto também. Mas eu contei a ela a minha decisão, ela ficou muito feliz, me abençoou, graças a Deus. Eu estou na bênção do Senhor Jesus com vocês também. E igreja é assim, né? Nas alegrias, na tristeza, né? Estamos juntos, sempre para estar orando, e mais feliz ainda eu fico com a pastora Inês, que de tempo, né, a gente, né, companheira, às vezes a pé evangelizando, às vezes de carroça, às vezes na chuva, de bicicleta, mas graças a Deus, uma companheira fiel, em nome do Senhor Jesus, estamos juntos novamente para nós lutarmos hoje e amanhã e sempre. Então, nós agradecemos, Senhor, eu e ela também, que Deus abençoe cada um. Amém? Eu agradeço. Glória a Deus. Vamos, irmãos, ficar em pé neste momento. E eu quero convidar você para que venha aqui à frente, vamos orar por ela e pedir a Deus que Deus a ajude poderosamente e que dê para ela um tempo de graça a cada momento na presença do Senhor. Venha para cá, venha, abraça ela, pode abençoar. Se você não alcançar mais ela aqui, você pode abençoar o irmão que está do seu lado. Irmãos, é assim que o Espaço Pentecostal ora, amém? É uma oração verdadeira, de graça, de força. Nós cremos no poder da oração. Amém? Oremos, Senhor Jesus Cristo, obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, pela vida da evangelista, Senhor, estar conosco. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem nos dado e porque, Senhor, o Senhor confirmou todas as coisas. Eu creio, Senhor, no âmbito espiritual,
que o Senhor tem tratado ao coração dela. E isso, Senhor Jesus, nos alegra em saber que nós estamos no caminho certo, fazendo o melhor para Ti. Agora, Senhor Jesus, que esse tempo seja de refrigério, de graça, de paz, de força para ela, que ela, Senhor Jesus Cristo, alcance todas as bênçãos que ela tem buscado, mas acima de tudo, que nós possamos viver o renovo espiritual na Tua presença. Amém e amém. Deus abençoe, seja bem-vinda, irmã evangelista. Glórias a Deus. Assim, em pé como estão, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Nós vamos tratar sobre fé, como eu estava dizendo para os irmãos, e eu quero que nós tracemos em nós, versículo 11, 1. Capítulo 11, versículo 1. Isso aí, eu estou falando tudo errado aqui. Hebreus 11, 1. E eu quero que nós tracemos uma ideia sobre o que é fé. Muito se fala de fé, muitos tratam ela como se fosse algo natural, alguns confundem fé com emoção, como acreditar, e outros tratam a fé como algo inalcançável, algo impossível simplesmente. Então nós vamos ver um pouquinho sobre isso e nós vamos usar Pedro como um exemplo para nossas vidas nessa noite. Amém? Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Amém. Senhor, fala conosco, ensina-nos a Tua preciosa palavra. Que cada um de nós saiamos daqui, Senhor, transformados pelo poder da Tua palavra. E se houver, Senhor, algum resquício de incredulidade em nós, Senhor, que caia por terra e nós possamos aprender mais e mais de Ti. Amém. Sentem-se, irmãos. Fé. Uma palavrinha tão pequena, mas ela é utilizada em cartórios, por exemplo. Em anotarias, você vai, o tabelião, ele redige um documento e ele fala, esse documento é verdade e dou fé. Ou seja, eu dou o meu nome sobre isso. É utilizado em outros termos judiciais, forenses, e largamente utilizado esse termo na igreja. Trata-se de fé para todas as coisas. Quantos creem, não sei o quê? Amém. E aí fé, e fé, e fé. Só que, lamentavelmente, a fé, ela tem sido adquirida como um produto negociável na igreja. E se você puder chegar aqui no ofertório e deixar uma oferta de R$1.000, você sai transbordante de fé. Mas se a sua oferta ela é pequenininha, então você sai sem fé, e logo isso vira um negócio. Isso vira um estelionato, vira um crime espiritual. Outros ainda negociam a fé de tal maneira que induz a pessoa a crer. E se ela não alcança aquilo que ela foi induzida, então logo a palavra é: você não teve fé suficiente. Mas será que isso é fé? Será que isso é acreditar no impossível, ou essa certeza das coisas que não vemos? Bom, fé é algo tão grandioso que ela não pode ser adquirido por seu próprio esforço. Fé não é emoção. Fé não é acreditar. Eu acreditar que o pastor Ari está com uma gravata ali, meio lilás, meio roxa. Isso não é fé, eu estou vendo isso. Acreditar que o nosso irmão Zezinho está com uma camisa azul ali, isso não é fé, eu estou vendo essa camisa azul no corpo dele. Fé não é emoção. Fé, ela só é possível através do Espírito Santo em sua vida. Você não conseguirá fé se você não tem o Espírito Santo. E por quê?
Nós podemos afirmar dessa maneira, simples, porque fé, ela é um dom do Espírito, ela é um presente do Espírito para a sua vida. Mas ela é tão poderosa que ela não é somente um dom, um presente, ela é o fruto do Espírito que está em você. Aquilo que está em você demonstra. Não adianta, irmãos. É que chega um momento, nós temos que vencer, nós temos que romper a barreira da emoção, do bonitinho ou do momento, e nós temos que viver por fé e não por vistas. É que existe um momento que nós temos que entender que não é simplesmente o que está acontecendo com meu irmão, eu toco nele, eu vou ser contagiado com uma energia elétrica e também vou sair no mesmo pique, na mesma emoção. Não, não. Fé não é isso. Fé é, se você tem Deus, você crê. Se você não tem Deus, você não crê. Simples assim. Parece loucura, mas é que o evangelho realmente, ele é loucura para aqueles que só vivem apalpando, só vivem à medida do possível, e aí não alcança isso que é um dom, e isso que é o fruto do Espírito. Na nossa história, eu quero falar sobre um homem, por nome de Pedro. Pedro, ele tem um encontro com Deus depois de uma noite turbulenta. Acho que vocês vão lembrar dessa história. Ele simplesmente saiu a pescar e não pescou nada. Não, ele não era um aprendiz de pescaria, ele era um profissional da pesca. Ele sabia o que fazer. Ele já estava acostumado a pescar. E isso é tão interessante, irmãos. Eu tive a oportunidade de viver algum tempo no Amazonas e conhecer alguns pescadores, porque na grande maioria, 90% das pessoas onde eu vivia eram pescadores. E é tão interessante que o pescador, ele sabe, o pescador de verdade, aquele profissional da pesca, ele sabe exatamente aonde estão os peixes. Ele não vai jogar a rede dele em um lugar aonde, vamos ver aqui. Não, ele não vai tentar, ele vai realmente pescar. No final do dia, ele vai levar para o seu barco a quantidade de peixes que ele acredita que é o suficiente para aquela noite. Para isso, ele se utiliza das mais variadas iscas que você possa imaginar. Hoje eu não vou falar sobre isso, porque minha matéria hoje não é evangelismo, e sim fé. Mas eles vão exatamente no local, e assim era Pedro. Pedro sabia aonde estava o peixe. Pedro sabia aonde ele podia lançar a rede, que dificilmente ele iria perder tempo. Mas naquela noite, não conseguiu nada. Volta para a beira da praia, começa a lavar a rede, começa a costurar a rede, começa a cuidar das coisas e pensar, amanhã talvez seja um melhor dia. Hoje nós não tivemos nem sequer o leite para as crianças. Nisso, alguém passa e fala, olha, vai ter um pregador ali na beira do rio, ele quer pregar, mas ele precisa melhorar a acústica, porque o som dele não está muito bom. Você não quer emprestar seu barco para ele poder ir lá um pouco mais no meio do mar e pregar? Aí as ondas trazem a voz para a praia. Você imagina essa situação, irmãos? A noite inteira sem pescar, com a sua religião, a sua definição de fé judaica definida, e ainda vem um camarada e fala, eu quero pregar e preciso do seu barco. Você consegue imaginar a negativa que havia em tudo isso? Mas ele coloca o Senhor Jesus, e Jesus pesca, ou Jesus prega, e depois fala para ele, lança, vamos um pouquinho mais para o fundo, e lança a rede. Senhor, eu pesquei a noite inteira, não peguei, lança. E ele, sob a tua palavra, eu vou lançar. Ele pesca, tem a produtividade dele, e ele fala, se afasta de mim porque eu sou um pecador. A primeira marca para você viver em fé é ouvir a voz do Senhor.
Ninguém alcança a fé se não ouvir a voz de Deus, irmãos. Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações, diz a palavra de Deus. O que acontece é que nós chegamos em determinado momento e já não ouvimos mais Deus falar. E Deus está nos mostrando através, seja de sonho, através de uma palavra, seja através de uma pregação, através de um louvor, através de um testemunho, ou até mesmo em alguns lugares que nós andamos, mas o nosso coração está tão endurecido que nós não ouvimos a palavra de Deus. E o Senhor seguiu falando para Pedro, lança a rede do outro lado. E ele fala, sobre a tua palavra, eu vou te ouvir. A segunda coisa que nós encontramos em Pedro para adquirir uma fé, foi que, ao lançar a rede, ao pescar, ele fala, se afasta de mim porque eu sou um pecador. O reconhecimento de quem você é e de quem ele é, traz fé ao seu coração. Não se engane. A igreja e a Bíblia não vai se moldar aos seus projetos. Mas é que eu penso assim. Não tem problema, não é o que Deus pensa. Mas é que eu acho dessa maneira. Não tem problema, não é o que Deus acha. Fé não é fazer as coisas à minha maneira, porque eu acho que é dessa maneira. Não, é fazer a vontade de Deus. E quando nós nos confrontamos a isso, nós reconhecemos, somos falhos, somos pecadores e precisamos nos afastar de Deus, porque nós não vamos conseguir. E o Senhor fala para ele, é melhor mesmo, vou me afastar de você mesmo, Pedro, não quero papo com você. Não. O Senhor falou para mim, falou para ele assim, a partir de hoje, você não vai ser mais pescador de peixe, você vai ser pescador de homens. Ali ele começa a alcançar a fé, obediência e arrependimento. Não, irmãos, nós não conseguiremos viver o sobrenatural de Deus com uma vida medíocremente humana. Olhando simplesmente ou nivelando simplesmente as coisas no plano natural, sem olharmos as coisas em um plano espiritual, sabendo que Deus tem muito mais para nos oferecer. Deus quer te colocar em lugares altos. Deus quer fazer de você próspero. Deus quer derramar chuva de bênção sobre a sua vida. Mas você precisa obedecer e se arrepender, para que o Espírito do Senhor venha sobre você e você comece a viver pela fé. E aí você vai poder cantar com entendimento. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque nós não passaremos mais a viver no toque. Nós não passaremos a viver simplesmente se eu conseguir pegar, se eu conseguir fazer, eu vou crer. Pedro abandona todas as coisas e começa a seguir ao Senhor. Entra na sua casa e logo, ao entrar na sua casa, ele se depara, a sua sogra enferma, e o Senhor Jesus a cura. Saem dali, outros milagres começam a acontecer, mas outros e outros e outros milagres, e Pedro começa a verificar tudo aquilo, e começa a perceber quão grande é esse Deus que nós estamos servindo. Que maravilha, é um Deus que opera milagres, sim ou não? Você consegue imaginar a grandeza que era estar na igreja junto com Pedro? Você consegue imaginar a grandeza que era estar numa igreja junto com Paulo? Pedro, por onde passava, as pessoas, até a sombra dele curava as pessoas. Paulo, por onde passava, as pessoas levavam roupas, e Paulo orava e as pessoas eram curadas dessa maneira. Você consegue imaginar como era servir a Deus numa situação como essa? Você consegue imaginar pessoas entrando na igreja com as suas cadeiras de rodas, cegos, entrando na igreja com seus casamentos destruídos, entrando na igreja com seus filhos enfermos? Você consegue imaginar a grandiosidade disso tudo? Simplesmente na imposição de mãos, começar a orar e começar... Por que as igrejas, alguns ministros, me perdoem, atraem milhares de membros? Eles tiram o paletó e jogam sobre a pessoa, e a pessoa é curada, e o outro simplesmente assopra, e o outro tem a unção do riso, e cada uma dessas coisas. Eu não estou aqui discutindo certo e errado, eu só estou querendo dizer para você, por que será que atrai uma multidão de gente atrás de todas essas coisas? Porque é grandioso ver milagres, sim ou não? É grandioso saber que Deus opera milagres. E os milagres não são contos da carochinha que ficaram lá no canto, não, eles são para hoje. Ele é para agora.
Mas para que nós possamos viver os milagres, nós precisamos obedecer à voz de Deus e precisamos nos arrepender. Porque quando nós obedecemos e nós nos arrependemos, então o Espírito Santo desce sobre a igreja. E quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, a fé tem liberdade para operar neste lugar. Amém? Passa um pouco mais de tempo. E Pedro, fortalecido na fé, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22, até o versículo de número 23, que tinha sua fé já aí posta à prova. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância de terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o lago. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. Aqui fala lago, irmãos, como eu já expliquei várias vezes. Aqui fala lago porque ele estava em Genezaré. Então é lago de Genezaré. Esse mesmo lago de Genezaré é o mar de Tiberíades, e também chamado de Mar da Galileia. Amém? Não confundam as coisas. Ah, tá vendo? Então ele andou porque era um lago. Não, está dizendo que estava sendo atormentado aí. Não era brincadeira, ok? Aterrorizados, eles disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tenham coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Amém? O que nós aprendemos aqui? Que esse Pedro que havia caminhado com o Senhor, que agora estava com alguns discípulos que ainda não haviam alcançado a fé a ponto de entender que era um fantasma que estava vindo por ali, esse mesmo Pedro, ele tinha a sua fé estabelecida no senhorio de Jesus. A fé dele estava em Cristo Jesus. Nada mudava ele de um lado para o outro. Ele cria em Jesus. Se Jesus falasse, pega, vai lá no mar e pesca um peixe, você tira 2 moedas da boca do peixe e paga o imposto, ele fez dessa maneira porque a fé dele estava estabelecida em Cristo Jesus. Como é que vai se pescar um peixe que já está engasgado? Como é que vai se pescar um peixe que já tem moeda na garganta? Mas Jesus mandou. E deixa claro que a fé dele estava estabelecida em Jesus. Também nós encontramos que a fé de Pedro era uma fé movida por circunstâncias. Que ele crê, é Jesus, ele mandou andar com ele, mas em pouco tempo começou a enfraquecer quando ele simplesmente olhou para a realidade. Pensa um pouquinho. Quanto tempo de crente você tem? Quanto tempo você serve a Deus? E como é a sua vida cristã? Não é verdade que se nós olharmos as nossas vidas são mais de fraqueza espiritual do que força? E a gente sai de um culto como esse aqui, que nós cantamos e oramos, e a gente sai fortalecido, mas quando chega na segunda-feira, os problemas já começam a solapar a gente, bater de um lado e bater do outro, e a gente vai enfraquecendo. Terça-feira a gente já nem canta mais, na quarta-feira a gente já está murmurando. Não é verdade que a vida da gente é assim? E a gente nem percebe como as coisas funcionam. E a gente fala, mas como? No domingo eu estava tão alegre buscando a face do Senhor. E eu pensava, não, eu também posso andar por sobre o mar. Se o Pedro andou, eu também posso. E agora chega quarta-feira, quinta-feira, e já estou arrasado novamente. Porque você pode até ter fé. Porém, se você der uma olhadinha, melhor dizendo, se você olhar as circunstâncias, você vai ver que ela vai se aplacar. Quantos tem problemas aqui? Quase ninguém, né? Se a gente falar quantos tem problemas, a gente quer levantar as mãos, os pés, a gente quer gritar. Todos temos problemas. Mas a fé, ela nos ensina a não olhar para as circunstâncias. No mundo você vai ter aflição. No mundo você vai mais chorar do que rir. Você vai mais sofrer
do que viver tranquilamente. Assim é o mundo. Que se pergunte ao Luiz Fernando, que ainda nem sabe falar, e ele por nada ele está reclamando e chorando. E ele, se a fralda dele não está limpa, chora. Ele não quer saber. Se está com fome, chora. Se alguém, por algum motivo, despertou ele do seu soninho, ele chora. Agora, amplia os problemas do Luiz Fernando para os seus problemas. E você vai ver que você também vai chorar a cada momento, você vai se angustiar a cada momento. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando nós tiramos o nosso olhar do autor e consumador da fé, quando nós tiramos o nosso olhar de Cristo Jesus, que nos ama e que nos cuida, nós começamos a olhar as circunstâncias, os problemas, e esses problemas são tão grandes que nós perdemos a fé, e nós perdemos a esperança, nós perdemos a graça, nós simplesmente ficamos paralisados. Pedro, então, ele tinha uma fé que era pequena. Mas o Senhor não está tão interessado em fé grande ou em fé pequena. Foi Ele mesmo quem disse que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, é o menor de todas as sementes. Se você tiver fé desse tamanho, você pode falar para o monte, monte, salta desse lugar e vai para o outro, e isso vai acontecer, porque isso é fé. Mas no caso de Pedro, foi tão pequeno, que ele olhou para os problemas, ele olhou para o mar bravio, ele olhou para a circunstância, ele não percebeu que ele já estava a alguns metros distante do barco andando, ele não viu aonde Deus já havia o levado, aonde ele já tinha caminhado, ele olha agora as circunstâncias, e ele percebe que ele está a ponto de sucumbir, ele vai morrer, porque simplesmente a fé dele durou pouquinho. Mais uma vez, nós olhando para a fé de Pedro, tinha uma boa qualidade. Ela era baseada no senhorio de Cristo. Mais uma vez, olhando para a fé de Pedro, ela tinha uma boa intensidade, ela fez com que ele andasse sobre as águas. Você consegue imaginar isso, irmãos? Como é que nós sairíamos de dentro de um barco e um mar bravio aí, turbulento, e colocar o pé para fora do barco? Como é que faria isso? Mas a fé de Pedro levou para esse lado. A fé de Pedro tinha uma boa motivação. Eu vou me encontrar com Jesus. Só que tinha um problema. Um probleminha. E não era na fé, mas era em Pedro. Ele não perseverou. Veja, perseverança é uma palavra tão grandiosa, tão magnífica, que o Senhor Jesus, em determinado momento, ele fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança é algo tão grandioso. Pedro, ele tinha uma fé com boa qualidade, com boa intensidade, com boa motivação, porém, era tão pequeno que não perseverou mais alguns passos. Era tão pequeno que não conseguiu. E Jesus estava ali do lado dele, sim ou não? Porque logo quando ele começa a afundar, Jesus já pega ele pela mão, não deixa ele morrer. Estava ali. Queridos irmãos, o que eu quero dizer sobre isso? Eu quero dizer que nós precisamos urgentemente sermos cheios do Espírito Santo, para que a nossa fé persevere acima de qualquer circunstância. Virão dias muito piores do que nós estamos vivendo, irmãos. Virão dias muito terríveis, e o Senhor fala assim, sobre os dias terríveis que virão, ele fala assim: ai das mães que derem à luz, coitada dessas crianças, virão dias piores. Estamos amontoando para nós uma quantidade de incredulidade, simplesmente para nós vivermos uma vida de acordo com o nosso achismo, porém, nós precisamos levar em consideração, virão dias piores, que as circunstâncias virão nos atormentar, e quando as circunstâncias vierem nos atormentar, nós precisamos crer que Deus pode cuidar de nós. Quantos creem na cura divina? Sim, você crê? Eu creio na cura divina. Mas pensa, será que nós oramos por cura divina? Nós oramos? Não essa oração, porque tem dois tipos de oração aqui na cura divina. Tem aquela oração que obriga Deus a fazer as coisas, né?
Senhor, eu determino a coisa. Quem somos nós para determinar alguma coisa? Senhor, eu ordeno a... Somos nós. A não ser que você saiba que aquilo lá é um espírito demoníaco. E aí sim você tem autoridade sobre os demônios. Amém? Amém? Por outro lado, nós temos uma oração covarde também. Essa oração determinista, por um lado, que tem que dar um choque de realidade em nós, e nós entendermos quem somos e quem é Deus. E por outro lado, nós fazemos uma oração covarde, nós oramos, Senhor, agora, Senhor, cura, Senhor Jesus, tem misericórdia, opera. E daí depois, quando nós estamos tirando a mão, Senhor, mas faz segundo a tua vontade, que vai que dá errado. Então, por um lado, determinista, e por outro lado, covarde. Mas o que é fé? Fé é a certeza. Fé é crer. É saber, Deus vai operar. Havia um pregador, há tempos atrás, e ele era pregador de cura divina. E quando ele estava pregando, e as pessoas faziam fila para ele orar, e ele orava, e as pessoas eram curadas, e era bem interessante, ele conta o testemunho dele, e ele dizia assim, que quando ele olhava para a pessoa, e ele não conseguia ver o rosto da pessoa, ele sabia que Deus não iria curar. Ele tinha uma certa intimidade com Deus, e ele falava, Senhor, eu preciso saber se o Senhor vai curar ou não vai curar, para que eu possa orar. E a pessoa vinha até a frente, e ele colocava as mãos, mas ele não via o rosto da pessoa, ele via que tinha uma pessoa ali, mas ele não via o rosto, ele sabia, essa pessoa não será curada. E aí ele orava, amém, glória a Deus, que Deus abençoe e tal. E agora, quando ele olhava nos olhos da pessoa, então ele falava, olha para mim, era a forma que ele orava, e a pessoa olhava para ele, e então ele sabia, Deus vai curar essa pessoa. E ele declarava a cura divina sobre a pessoa, e a pessoa saía curada. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Eu estou querendo dizer que você precisa ter fé, a ponto de dizer, botar a mão no peito e falar, Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me. Que este lugar seja um lugar de milagres. Irmãos amados, eu poderia passar aqui a noite contando a quantidade de milagres que Deus teve por sua infinita misericórdia, a oportunidade de me usar para orar pelas pessoas. Milagres de câncer, demônios sendo expulsos, milagres de pessoas enfermas. Eu poderia passar a noite falando de uma quantidade de milagres, mas eu quero contar uma coisa para você que se estriba no passado. Não se estribe no passado. O milagre que aconteceu no passado, ele não serve para hoje. Aquele irmão que foi curado lá no passado, provavelmente ele está doente hoje. Então passou, irmãos. Há quantos me acompanham aqui esses últimos 5 anos e sabem disso? Quantos de vocês já me viram contando aqui? Eu orei e Deus curou. Eu orei e Deus fez. Eu fiz... Não. Isso passou. E o que sua mão direita fizer, a esquerda não fique sabendo. Nós precisamos compreender que a Ele seja toda a honra, a Ele seja toda a glória, a Ele seja toda a adoração e a nós seja a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor precisa estar em nossas vidas. Com Pedro foi um pouquinho diferente. E nós hoje cremos que Deus cura, sim ou não? Mas quantos de nós oramos pela cura divina? Quantos de nós fazemos campanhas, vocês sabem, nós fazemos aqui uma vez por ano campanha de cura e libertação, mas quantos de nós falamos assim, opa, vai ter campanha de cura, eu vou estar na igreja para ajudar o pastor, que eu vou orar, e eu sei que Deus vai operar milagres. Ou simplesmente nós saímos e voltamos como se nada tivesse acontecendo. Nós cremos. E declaramos, Deus, Tu és poderoso. Sim ou não? Mas no primeiro contratempo, nós falamos assim, não foi a vontade de Deus. E a gente não sabe. Mas para não ficar mal para nós, não foi a vontade de Deus. E no primeiro contratempo, nós desistimos de viver a fé. Desistimos de viver o fruto do Espírito, que não é seu, é o Espírito que está em você. Vivemos a graça e cremos na recuperação de alguém. Cremos que Deus pode recuperar o homem. Nós oramos e falamos assim, não, Deus pode recuperar. Quantos creem? Mas nós olhamos para a pessoa, esse daí Deus não recupera não. A gente crê que Deus pode recuperar, mas Senhor, me perdoa que minha fé não é tão grande assim.
Não, é que você não tem fé nenhuma. Não é que sua fé não é grande. Você não tem fé nenhuma. Deus recupera, irmãos. Deus recupera. Tem um pregador, eu não tenho visto mais, ele não está mais em evidência. Acho que é, se eu não me engano, o nome dele, Adeildo Costa. Né? Não está em evidência, né? Agora. Né? Ele era um morador de rua. Era um morador de rua, vivia morando na rua. E com droga e todas essas coisas. E de repente apareceu em evidência pregando a palavra e aquela coisa toda. Deus recuperou. Depois houve outros problemas, caiu. E tantas outras coisas que acontecem. Mas Deus recupera. Pensa em alguém aí que você conheça, que para você é irrecuperável. Que para você seria difícil estar aqui do seu lado na igreja. Ixi, se fulano vier para o culto, não vai dar certo. Pensa em alguém. Pensa em alguém que você fala, eu amo todo mundo e Jesus é amor e glória a Deus, mas do meu lado do banco, não. Se eu souber, eu vou combinar. Então, a pessoa vem na quarta-feira e eu venho na sexta, a pessoa vem no domingo de manhã, eu venho no domingo à noite, e a gente vai, porque esse sujeito eu não quero dividir um cafezinho com ele lá atrás. Porque nós temos a ideia de uma fé que ela é boa quando me dá ou atende o meu interesse, mas ela é irrecuperável quando eu não quero que atenda o interesse do próximo. Porém, do mesmo jeito que Deus te ama, Deus ama o próximo. Não há ninguém irrecuperável para Deus. Deus recupera tudo. Deus opera de todas as maneiras. Hoje estamos alegres, hoje estamos festivos, hoje estamos felizes, mas amanhã já deprimido, angustiado, amanhã já estamos tristes e já não temos mais força. E por quê? É simples, é porque não há fé. Fé é crer no impossível. Não importa as circunstâncias. A circunstância não deve ser observada quando Jesus ordena você, vem. Lembra que o princípio da fé era a obediência? Lembra disso? O princípio da fé era a obediência. Deixa tudo aí e você vai ser pescador de homens, lança a sua rede lá atrás. Lembra disso? Obediência, 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 obediência. O princípio da fé. Não é a circunstância, não é o momento que você está vivendo, é crer. E quando você vai sair pela manhã para trabalhar, você já sai como um vencedor, sabendo que todas as coisas o Senhor vai concorrer para o bem daqueles que amam a Deus. Então pela manhã, quando você for fazer sua oração, você fala, Senhor, eu te amo, meu Deus. Eu não sei como será meu dia, eu não sei se meu chefe vai estar feliz ou ele vai estar bravo. Eu não sei se terá muito serviço ou não terá nada para fazer. Eu não sei se eu serei angustiado no trânsito, eu não sei o que acontecerá, mas eu declaro que eu te amo e eu vou continuar vivendo para ti. E isso é fé, é saber que as coisas vão concorrer para você, que você não veio aqui brincar ou passar tempo ou perder o seu tempo. Você veio aqui para que a palavra, de alguma maneira, como uma grande pedrada, ela entre no seu coração e você vai dizer, a partir de hoje eu sou crente de verdade, eu vivo para o Senhor. E se tiver que andar sobre as águas, eu andarei sobre as águas. E se eu tiver que abandonar a rede, eu abandonarei a rede. Se eu tiver que viver as coisas, eu viverei. Agora, com Pedro foi diferente. Depois de o Senhor pegar na mão dele, colocar ele no barco, resgatar o Pedro, passa-se um tempo, Jesus Cristo morre na cruz. E sabe o que esse mesmo Pedro falou? Coloca a rede no ombro e fala, quer saber de uma coisa? Eu vou pescar. Eu ousei acreditar em um sonho. Eu vivi algo, mas não deu certo. E diz a Bíblia Sagrada que estavam todos reunidos a portas fechadas. E o Senhor entrou com as portas fechadas e falou para eles, paz seja convosco. E eles ficaram atônitos, e ele fala com Tomé, e depois dito isso, ele soprou e disse assim, recebam o Espírito Santo. E soprou sobre eles o Espírito. Jesus não falou assim, olha, aqui está a terceira pessoa, e ela vai cuidar de vocês. Ele deu aquilo que era próprio dele.
Jesus é o próprio Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo de número 28, declara que Jesus é o próprio Espírito Santo. Diz a palavra do Senhor: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o próprio sangue. Quem resgatou a igreja com sangue foi o Senhor Jesus. Exaltado é o nome do Senhor. Mas Pedro simplesmente fala: eu vou pescar, não deu certo. E agora vem o Senhor e sopra sobre ele e fala: encham do Espírito Santo. Agora a fé, ela poderia atuar como dom e também poderia atuar como fruto. Agora a fé poderia ser algo que estaria na igreja, movimentando o povo, como ele fez a pregação de Atos, capítulo de número 2, mas também a fé, agora ela atuaria no indivíduo e falaria para o aleijado: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. E ele não prega simplesmente agora falando assim: olha, o que eu tenho é que um dia eu quase afoguei de barco, mas Jesus segurou na minha mão e hoje Jesus vai segurar na sua mão. Não, ele falou assim: o que eu tenho eu te dou. O que você tem aí, irmãos? O que você tem aí? Pedro, ele não se estriba em mais nada, ele fala assim: em o nome de Jesus. O que ele tinha era o nome que é sobre todo nome. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Aleluia. Agora já não era mais um Pedro sem fé, ou com uma fé amargosa, ou com uma fé circunstancial, ou com uma fé que vivia simplesmente do momento. Se eu estou bem com Deus, eu tenho fé. Se eu estou mal, eu não tenho fé. Se as coisas vão bem, eu creio. Se as coisas vão mal, eu não creio. Não, a fé de Pedro não era circunstancial agora. Ele sabia que o que estava nele era tão grandioso, era tão miraculoso, era tão poderoso, que ele poderia pegar o paralítico e falar: em nome de Jesus, levanta e anda. Muda as coisas. Muda completamente. Algo que nós precisamos compreender sobre fé. E o que te impede de viver essa dimensão de fé? O que te impede? Nós poderíamos colocar aqui uma relação de impedimentos. Vamos lá, me ajudem. Eu vou começar com o primeiro. O que me impede de viver a fé é o medo. O que te impede de viver a fé? A dúvida, os problemas, insegurança. Muitas vezes a gente precisa ficar vendo as coisas, senão a gente não vai crer. Não é isso? Mas a grande verdade é que o que nos impede de viver a fé não é medo, não é insegurança, não é dúvida, não. O que nos impede de viver a fé é voltar lá no começo, quando Jesus conheceu Pedro, e ouvir a voz do Senhor. E quando ouvir a voz do Senhor, arrepender completamente e falar: eu quero viver para Cristo. E o viver para Cristo implica que você terá medo muitas vezes. Você terá dúvida muitas vezes. Você vai querer ser como Tomé muitas vezes, porém, em algum momento você vai respirar fundo. Quer saber de uma coisa? Eu vivo para Cristo. E aí você vai começar a viver o sobrenatural. Isso é dom do Espírito. Isso é o fruto do Espírito em sua vida. Fiquemos em pé, queridos irmãos. A fé de Pedro, até aquele momento, não perseverou. Mas quando o Espírito Santo foi derramado sobre ele, então essa fé perseverou. Eu não sei como você entrou aqui essa noite. Eu não sei qual foi a sua intenção aqui essa noite, mas eu quero dizer, aqui está um Deus poderoso. E você pode crer nele. Ele sempre vai de você. Ele sempre vai zelar por você. Ele nunca vai ordenar que faça algo da maneira X ou da maneira Y. Ele sempre vai dizer assim: vinde após mim.